Ok. Então, bom dia a todos. Hoje é dia 27 de setembro. A gente começa a nossa atividade aqui, a nossa mesa redonda, na 19ª Primavera dos Museus. O tema esse ano é sobre questão de clima, né, essa alteração de clima. E a gente vai falar um pouco, né, sobre as modalidades do off-road, o que a gente pode fazer, o que era feito, o que já foi feito. E, na verdade, somos todos corresponsáveis ou responsáveis completamente pela essa preservação, né? A gente sempre lembra que só existe o off-road com a natureza intacta, né? Senão ele é artificial, então não traz esse benefício que a gente tem. Então hoje eu estou aqui com o André, que ele faz parte também da nossa comissão, né, do Ecomuseu do Off-Road, da Associação Cultural dos Amigos do Ecomuseu do Off-Road. E André, mais uma vez, obrigado pela sua visita. E a gente também vai falar sobre o seu artigo, por favor. Vamos! Se apresenta aí e vamos lá. tocar o barco. Estamos aí, né? Meu nome é André, sou professor da Rede Estadual de Belo Horizonte, faço atendimentos clínicos na área de psicopedagogia. E esse papo, né, nos últimos anos, ele tem deixado de ser algo hobby, e a gente tem estudado um pouco mais sobre isso, né? No caso de educação ambiental, no caso de trilhas sustentáveis, que é um conceito que já existe muito bem fora do Brasil, mas que ainda vem chegando. E esse assunto, né, das mudanças climáticas, ele é mais do que urgente, né? A gente teve agora, né, essa semana, como carro-chefe, né, da reunião da ONU, as mudanças climáticas. Sim. A COP30 que vai acontecer no Brasil tem como foco as mudanças climáticas. Hoje, né, o que a gente mais percebe, a olho, vamos dizer assim, a olho nu das mudanças climáticas, são os eventos extremos, né? Exato. As ventanias, as chuvas que, pensando, por exemplo, no nosso caso, né, a gente quase não via, né, grandes enchentes. Hoje a gente tem visto. Então, a ideia hoje é a gente entender um pouco, né, da proposta do Ecomuseu, e por isso é importante a gente destacar que nós estamos num ecomuseu, né, o território para a gente é importante, a história para a gente é importante, a comunidade para a gente é importante, né? Então, para nós, esse é um assunto muito caro, muito importante, e que a gente só consegue pensar em ecomuseu do off-road se a gente debater isso, né? Que é o assunto do momento. E chegou a hora, né? Chegou. Porque a gente, é o que você mesmo disse, aqui em Nova Lima mesmo, foi semana retrasada, se não me engano, no dia daquela festa do encontro de motociclistas de Nova Lima, teve uma chuva de granizo, uma coisa assim, nunca de voar as tendas e tudo mais. Então, fora a enchente que teve em Honório e tudo. Sim. Então, isso é o que você falou. A gente está vivendo. Já não é mais um conteúdo, já não é mais um tema, né? Não é uma coisa, falar, estamos distante. Não, a gente está vendo. Sim. Né? E essa relação com o meio, igual você falou, a gente ainda não tem esses cuidados, a gente ainda não tem essa filosofia e tudo mais, essa responsabilidade mesmo, né, dentro de todas as modalidades off-road, né? Tirando a modalidade a pé, que é o que menos destrói, mas assim, pensando hoje, se a gente for pensar assim, desde o começo das trilhas, seja dos índios, o próprio cavalo, a boiada, ela vinha também marcando esse território, marcando degrau, marcando a trilha. Então, com a atividade que foi expandindo, seja ela de bike, hoje muito grande, de moto, a potência das coisas e tudo mais, hoje é necessária essa atenção, né? Tanto é que uma das coisas que a gente vai poder falar que é exatamente esse espírito que a gente está tendo de trazer essa consciência para essa molecadinha, né? Para esse pessoal que está começando a entender, e o seu artigo, queria que a gente falasse muito sobre ele também, que é esse contato, né, André? Que não tem, né? Como era antigamente. Falar, eu fui criado no sítio da minha avó, eu fiz bolinho de barro, e hoje com essa questão dessa gentrificação, né, de diminuição da área próxima da cidade, que era tão fácil, mas mesmo assim
está perdendo o contato. Sim. Hoje a gente já sabe, né, que o contato com a natureza, com o meio ambiente, ele influi diretamente no desenvolvimento infantil. Isso não é algo que a gente acha, né? A gente tem certeza. Um bom exemplo para a gente entender isso são pesquisas, por exemplo, que falam de acuidade visual. Então, por exemplo, uma pessoa criada na Islândia, ela tem uma percepção de tons de branco muito melhor do que eu. Então, a acuidade visual, só para a gente... Isso, percepção. É a percepção de cores, isso. né? Do mesmo jeito que uma pessoa criada dentro, por exemplo, uma tribo indígena, ela tem uma percepção de verde muito melhor do que a nossa. Mas não só isso, a parte motora, a parte de resolução de problemas. Então, assim, o contato com a natureza, ela causa um déficit no desenvolvimento infantil. Tanto que, se a gente pensar, por exemplo, né, o que são playgrounds? Playgrounds são quintais da casa da minha avó. Antigamente era o quintal, hoje é o playground. Que são transformados em áreas internas, né? Que a função é o quê? Pular, andar, correr, escalar. Que é exatamente relacionar, que é exatamente o que o quintal, a natureza proporcionava, o subir em árvore, né? Hoje essa árvore ela tá de plástico, né? Mas não só isso, a gente tem outros pontos que são muito importantes. E a gente percebe, né, isso, eu acho que principalmente nos últimos 5 anos existe um boom que as pessoas estão procurando sair do grande centro, né? O que a gente vê no Brasil inteiro são condomínios próximos de cidades grandes, mas que preservam a área verde, porque isso já começa a fazer falta, né? E esse contato, é importante a gente esclarecer um ponto que não é o gostar da natureza, não, mas é o contato com a natureza. É o estar na natureza proporciona que a gente tenha, desenvolva, né, as nossas habilidades. Importante lembrar, cidade, escrita são elementos da cultura. Agora, falar, mobilidade de 2 pernas, manuseio, tudo isso é inerente da nossa espécie. Sim. A gente precisa ter um cuidado para a gente não cair num lugar só piegas ou só pessoal. A gente gosta de natureza porque a gente faz trilha. Não, o ponto não é esse, né? A gente precisa de contato. Tanto que o período de pandemia que a gente viveu em 2020, aonde mais se afetou foi no desenvolvimento infantil, né? Então, por exemplo, a gente teve mudanças dos marcos de linguagem. Olha só. Porque as crianças demoraram mais a falar, porque elas não tinham contato com o social. Não tinha estímulo. Então a gente teve relatos de crianças que demoraram mais a andar, né? Então, assim, hoje a pandemia mudou os marcos do desenvolvimento. Sem dúvida. Até essa questão da necessidade de estar numa área livre, né? Apesar de um pouco naquele momento de resgatar, mas sem contato, mas foi necessário uma expansão, porque você ficar 2 anos dentro de um apartamento foi de enlouquecer. Então causou isso nas crianças. Então. Sim, a gente já tem, né, esse da linguagem, dos aspectos de desenvolvimento, isso já tem evidências disso, né? E em termos de saúde mental também foi muito visto. A gente viu, por exemplo, falo de um lugar muito agora nosso, né? Aqui a região metropolitana de Belo Horizonte. Sim. Foi o período em que nós tivemos um boom de caminhadas, trail run, vendas de bicicleta, né? Sim. Porque a natureza, né, o contato com a natureza se tornou esse lugar onde eu mantinha o distanciamento necessário, mas eu poderia estar fora. Então foi um ponto onde, vamos dizer assim, o externo, fora de casa, a natureza, escancarou. É isso que eu estava pensando aqui. Foi percebida a necessidade. Porque antes você ia de vez em quando, você não tinha essa noção. Mas na hora que você tem uma noção da necessidade do contato... É aquela historinha, né? As fábulas, né, famosas, né? A gente só dá valor quando perde, né? A gente só entende quando a gente não pode. Então, o ponto, né? E aí, assim, de novo, a gente está num lugar muito privilegiado.
Belo Horizonte é uma cidade em que a gente tem um dos maiores níveis de quantidade de árvore por pessoa no mundo. Então, assim, a gente precisa entender que o conceito de natureza, de meio ambiente, ele não é só o conceito de eu estar no meio da mata. Não, a natureza é tudo aquilo que está fora, que eu consigo estar. Então, um parque, né? Às vezes a gente... as pessoas entendem muitas vezes que esse papo nosso de natureza, de meio ambiente, tem a ver só com trilha. Não. Você faz uma caminhada, né? Para quem é de Belo Horizonte ou para quem, por exemplo, é de Nova Lima. Você faz a caminhada lá no Parque do Carrapato, do Rego do Carrapato. Pô, você tem um contato com a natureza do que é aquela caminhada. E aquilo, existe um ganho, né? Existe um ganho, seja da qualidade do ar, seja para outras questões. Físico, mental. Né? Então, assim, a gente conversar sobre o contato com a natureza alinhado, né, a desenvolvimento infantil e aliado às mudanças climáticas é fundamental. Por quê? Às vezes a gente para pensar, né? Eu me pego muito pensando isso, eu tenho uma filha de 4 anos, eu me pego pensando isso que, será que talvez a minha filha vai conhecer os lugares que eu conheci? Verdade. Né? Essa necessidade da preservação, né? Sim. Seja por especulação imobiliária, seja por crescimento, seja por destruição. Né? Nós tivemos, por exemplo, muitos lugares que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nas enchentes de 20 e 21, na região foram destruídos. Sim. Né? Sim. Região toda, Honório Bicalho, Nova Lima, Raposo, naquelas enchentes de 20 e 21, devastaram vários lugares. Trilhas, muitos lugares. Cachoeiras que existiam, né? E, então, a gente entender que a mudança climática, ela é um ponto que está diretamente ligado não só ao meio ambiente, mas à qualidade de vida. E quando a gente fala de mudança climática, a gente tinha um conceito antigo, da década de 80, que era aquecimento global. Teve isso. Dos sprays, o spray tinha CVC, CSC, e que a camada de ozônio lá, verdade. E ainda tem isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, todos os aerosóis tem. Esse produto é não livre de contém, CSC. Verdade. Mas o que a gente entendeu é que a mudança... Mas estava longe, né? Estava longe. Era camada de ozônio. Eu vou ajudar aqui, mas eu não vejo, eu nem sei o tamanho do buraco. Sim. Mas hoje não, você sai para um parque, você sai para cá, para Macaco, você vê, fala, poxa, antigamente já tinha uma trilha aqui, agora não tem mais, que teve alguma coisa, uma enchente, alguma coisa, né? E o conceito, né, de mudanças climáticas extrapolou ao aquecimento global. Chegou perto. Porque assim, a gente já entendeu que está esquentando, né? Que isso não é mais uma possibilidade, está esquentando. Né? As marcas da ONU se a gente tiver um aumento, né, até 2030 de 2 graus, de mais de 1,5 graus, a gente já está num ponto irreversível. Sim. Né? Mas o que a gente procura entender, por exemplo, como mudanças climáticas, é que aquilo que a gente vivenciou, a gente, por exemplo, tem dificuldade de entender no clima. Né? Entendendo que clima é uma mesma temperatura que se repete. Então, por exemplo, nós vivemos as 4 estações do ano certas. E nós vivemos em Belo Horizonte um inverno esse ano que não foi inverno. Nunca foi. Estamos vivendo agora o início de primavera que está parecendo inverno. Vivemos um verão que parece um inferno. Por aí. Então, assim, são essas mudanças que elas afetam diretamente. Né? Um convite que eu faço para as pessoas, principalmente de grandes centros, para entender, é uma matéria do 7º ano, que a gente estuda isso no 7º ano, que chama matérias de ilhas de calor. É uma matéria de geografia. Ainda se estuda as nuvens, André? Estuda. Nimbus. Estuda. Legal. Mas o que essa matéria fala da ilhas de calor? Essa matéria da ilhas de calor, ela faz o seguinte, que concreto, asfalto, são materiais que retêm calor. Então, que os centros da cidade ficam mais quentes. Então, o convite que eu faço às pessoas para entender um pouco desse movimento vai para um centro de uma cidade. Depois, perceba, né, a qualidade do ar num lugar diferente. Em Belo Horizonte, em Nova Lima, a gente percebe isso assim, dentro da cidade. Por exemplo, pensando em Belo Horizonte, na Afonso Pena, se você tiver na rodoviária
e depois você for lá em cima, no alto da Praça Não, se do você Papa... pegar uma bicicleta ou se você pegar uma moto que você sente o ar, Sim, você vai perceber. Você quer ver uma coisa que é muito interessante? Quando a gente vem para Nova Lima, né? A gente está vindo para Macacos. Nova Sim. Lima não, Macacos. Você vem, passou pelo Leroy ali, na hora que você entra na curva que você passa no Mutuca, parece que troca a chave. troca a chave. E ali cai 2, 3 graus. O ar, Sim. o frescor, é a mesma que na hora que você Sim, volta e liga é. a chave. Então é um exemplo. Isso, então clássico, assim, isso são formas, né? Características, E assim, de assimilar, né? é isso. E é o que a gente procura, por exemplo, é conversar com, por exemplo, com as crianças. Porque a gente precisa falar de mudanças, a gente precisa falar de educação ambiental. E não dá pra gente, por exemplo, ir a fundo. Vamos estudar. Não. A gente precisa entender que Na prática, né? na prática é ir no 1 a 1. O que eu faço, o que eu posso fazer. Então, uma das coisas, né, que eu acho que é um grande trunfo, né, do Ecomuseu e que é algo que, se tudo der certo, a gente ainda vai tirar. Nós vamos Tirar isso do papel, é a gente conseguir ter crianças de forma Vivendo constante, aqui, né? né? Nas trilhas, entendendo. Faço aqui um enorme parêntese para o trabalho, por exemplo, que o Projeto Trilhas vem fazendo, né, no entorno com as trilhas de Nova Lima. Né? Hoje tem uma turma caminhando na Segredinho. Olha que coisa, um ônibus parou ali, desceu todo mundo, eles vão caminhar, vão ter esse contato. E são pessoas de todas as idades. Eu achei muito legal na hora que a gente estava chegando, eu vi. E vão viver, ter esse contato. O off-road. O off-road, exatamente. E assim, e depois ainda vão vir para cá para poder viver o mineiro. Assim, aí tem território e comunidade. Tem e um fogão de lenha, patrimônio. assim. Você vê, é muito legal. E tem uma coisa legal do Projeto Trilha, é que eles têm uma das coisas que eles usam, né, que só preserva quem conhece. Quem conhece. Né? Maravilhoso. Então, hoje é 27, tá? Uhum. E aí, assim, eu enalteço muito o trabalho deles, porque, por Sim. exemplo, ontem, 26, uma turma tava lá no Rola Moça Acertando trilha. Então, não é só passar, né? Não, eles fazem a sinalização, que por sinal a gente vai falar depois um pouco sobre esse decreto, né? Que foi esse tombamento. Sim. Então, o Projeto Trilhas, ele preserva uma das coisas que tem no tombamento, que é a sinalização, preservação da trilha, para que ela não crie uma vossoroca, para que ela seja sempre limpa, e que ela seja uma oportunidade. Então, o Projeto Trilha, sim, é um grande exemplo. Não só pelo cuidado, né, de manter, como sinalizar e oferecer. Por que não? Porque isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar. Nós estamos aqui num espaço, né, o Marco Zero, ele acabou se tornando um santuário, né, do off-road de moto. De moto, por ter uma pegada muito próxima a Macacos, ao Marcinho. Mas a gente reconhece, por exemplo, os estragos que a moto faz. Sem dúvida. E aí, assim, eu convido as pessoas, a quem tiver interesse, entender em como eram outros tempos, a assistir o ProsaCast, que tá no canal do Ecomuseu. Com o Joubert. Né? E uma das coisas do Joubert que me marcou muito, eu falo que marcou num... Não, sem dúvida. Eu peguei o telefone na hora, eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, olha que legal, porque o Joubert conta... 1975. 75 isso, né? Ele conta que, olha que legal, e assim, um pensamento muito progressista. Ele não usava pneu de cross, né? Esses pneus de competição que ele chamou, né? Que nem vinham nas motos. Nem vinham. Ele usava pneu de cidade. On-off, que é um pneu hoje que vem na Lander. Na Lander, que vem na Tornado, na Saara. Isso. Que é um pneu de cidade e trilha. Misto. E ele usava, não é porque ele não tinha dinheiro ou porque não queria, mas porque ele sabia que esse pneu misto estragava muito menos muito material, a trilha do que o pneu de cross. Eu acho que ele usou essa expressão, não, pneu de motocross, né? Pneu de cross ou motocross, foi. Então, assim... E as pessoas que andavam com ele fazia questão de manter essa filosofia e explicar. Sim. Né? E assim... Tem tempo ainda. Tá. Realmente bem lembrado. O ProsaCast dele é não só para a gente entender como é que era, coisas que nós não vivemos, né? Que é essa noção que a gente tem, assim, de
Será que, igual você Já será sei. que a minha filha vai ver? Sim. Então você imagina, ele falou de época que muitos de nós ainda estavam em casa E que, gatinhando e e nem que ninguém se preocupava com isso, né? Não. Vamos pensar que em 74, esse pensamento do Jober não era um pensamento... Ninguém falava de mudança climática, de trilha, ninguém falava disso. Então, assim, aí a gente vê, né, em termos históricos é muito pouco tempo, mas quando a gente vê, né, em termos sociais, olha quanta coisa aconteceu de lá para cá. Muita. E eu acho que essa é uma das grandes propostas que a gente traz dentro do Ecomuseu, que a gente traz com esse papo. A gente quer, né, a gente quer trabalhar com criança, com adulto, com os usuários do off-road, que nós não estamos aqui para falar para ninguém parar. Não. Mas nós estamos aqui para mostrar assim, olha... Vamos cuidar para continuar. Existe um jeito melhor de fazer. Existe um jeito de você fazer que amanhã você vai continuar fazendo. Né? Existe um jeito de você passar aqui que daqui a 10 anos você vai continuar passando aqui. Exatamente. Porque o que a gente viveu, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, e eu sei que em outros lugares do Brasil se viveu isso também, o fechamento de muitas trilhas. Muitas trilhas. Muitas trilhas, por mau uso. Falta de manutenção. Falta de cordialidade. Entender que você está passando no terreno de alguém. Exatamente. Que uma porteira aberta... O Jober fala isso também. Bater palma. Comunicar. Então, assim, entender que o território é de todos. O território é de todos. E muitas vezes o território tem um dono. Tem um dono. E que empresta, né? E isso eu falo muito assim, eu devo muito ao meu pai. Eu sou uma pessoa super tímida, apesar de estar falando aqui no social, eu sou mais na minha. Mas uma coisa que eu aprendi com meu pai você está passando dentro da fazenda de alguém, mesmo se a porteira estiver aberta, a sua obrigação é parar, tirar o capacete, se apresentar, falar. Tanto que todo mundo sabe que eu sou professor, onde eu trabalho, que isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai na trilha. Na trilha, chega, a saudação, desliga a moto, né, para a pessoa entender que você não está fazendo uma corrida ali, você está passeando, você está curtindo, né, e que gentilmente a pessoa cede esse espaço. E você respeita o espaço. Sim, sabe que esse espaço tem um dono. Então eu acho que a proposta nossa, né, e eu acho que esse papo desse ano da Primavera de Museus, ele veio muito a calhar pra gente, né? Eu acho que o momento é muito importante. Ele serviu assim, a gente abraçou e, né, trouxe... Vamos tirar do papel essas coisas todas. Proposta de Aliás, museu. quem estiver vendo e puder nos ajudar, contribuir, seja como patrocínio, a gente tem um projeto que está sendo desenvolvido, né, Sim. André? E a gente começa a apresentar ele, o André escreveu tudo isso que ele está falando, faz parte de um artigo que eu, com muito prazer, fui convidado para ser coautor do projeto. E ele fala exatamente sobre essa questão, né, desse contato com a natureza, com essa turminha aí. O projeto em si é tudo isso que você está falando, né, André? E outra coisa, exemplifica para a gente, assim, a gente entende que é importante. Você já falou que é importante, a questão motora, a questão do só preserva quem vê, que é o projeto Trilhas. Como é que é isso pra gente, assim, pro leigo? Você fala assim, eu vou levar meu menino para abraçar uma árvore, o que é? Na prática, é só andar com ele? Como é que seria essa prática, assim? O que eu posso fazer sem ter, né, assim, por instintos, tal, igual você falou que seu pai te levava, e tem um outro caso que você vai contar certamente, que é o das laranjas, né? Então, assim, o que a gente pode entender para poder gerar essa experiência? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente... A gente que eu falo assim, o ser humano normal, não é nem o eco não. O eco vai trabalhar muito nessa ação, proporcionar o momento. Mas o que a gente pode trazer para essas crianças, assim, o que eles estão perdendo na falta desse contato com a natureza? A primeira coisa o meio digital, as telas, o contato das cidades, né? Que aí, assim, a gente precisa também contextualizar. Nós estamos na região metropolitana de Belo Horizonte. Né? Nós temos um privilégio, né? Então, assim, apesar da gente estar perto da trilha, sim, a gente tem inúmeras crianças que não conhecem, por exemplo, o parque do
rego do É o caso de Nova Lima mesmo, foi relatado pela Secretaria de Educação. Não conhece o Rego do Carrapato, que é um parque Não maravilhoso. conhece o entorno de onde que ele está. Então assim, e é um ponto importante, por quê? Esse contato, primeiro, ele mostra que existe um lado de fora, ele apresenta um lado externo, né? Ele apresenta que existe um lugar que não sempre foi assim, e mais do que isso. Eu acho que essa estrutura de parque que a gente tem mostra que existe, que tem como carro-chefe a preservação. Então levar a criança para ter contato com isso, primeiro, é ela entender da história dela, ela entender do lugar onde ela está, ela entender da onde ela veio, né? A gente teve como eventos fundantes a Guerra dos Emboabas, que foi aqui próximo, a gente teve a Inconfidência Mineira, que foi construída em cima de trilhas. Né? O Tiradentes era o guardião da Estrada Nova, né? do caminho novo da Estrada Real. Então a gente tem, por exemplo, para nós. Para os mineiros, né? completamente dentro do mar. Né? Mas esse lado de fora, ele é onde possibilita a gente colocar as coisas em prática. Então, por exemplo, uma pergunta que é muito comum. A gente vê, por exemplo, ali os meninos de 7º ano, os meninos de 8º, 12, 13, 13, 14 anos. O que a gente mais escuta dentro da escola? Para que eu vou estudar isso? Para que eu vou estudar isso? E aí, assim, eu trago um exemplo que na época eu até escrevi algo disso, eu mando depois, que eu, início desse ano, estive no Ushuaia e eu conversando com o pessoal que teve comigo, eu falei assim, gente, o tanto que a escola fez falta foi importante pra gente. Porque à medida que a gente ia descendo, a gente ia percebendo geografia, altitude, latitude, clima, média de velocidade, duração do dia. Então, por exemplo, a gente estava no Ushuaia, a gente sabia que a gente podia rodar até 9 horas da noite, que estaria de dia. É maravilhoso. É interessante. A gente sabia, por exemplo, que à medida que a gente subia, as motos perdiam a autonomia porque tinha menos entrada de ar. Aí você vai falar assim, André, isso é muito bobo. Não, eu aprendi isso na escola. É porque depois que a gente fica adulto, essas coisas elas se tornam muito normais, né? E que bom que tornam normais. Se a gente pegar, por exemplo, para neurociência, o que é o conceito de aprendizagem para neurociência? É mudança de comportamento. Então, por que é normal para mim eu, por exemplo, fazer média de consumo do meu carro? É porque eu sei multiplicação e divisão. Por que é normal para mim eu diminuir a velocidade quando eu estou entrando numa subida? Porque eu sei que tem inércia, se eu manter a aceleração, eu vou parar direto no morro. Verdade. Então, a proposta é a gente colocar esse conteúdo escolar em prática. O livro é frio. O livro é frio. Então, a gente pegar, por exemplo, uma trena, a gente pegar, por exemplo, no nosso caso, um GPS, um mapa de elevação, um mapinha de regularidade, né? Hora tal, lugar tal. O mestre, né? Ronald, e eu também tornei isso com mania, né? É tudo múltiplo de 3. Tudo múltiplo de 3. E isso veio uma cultura de regularidade. Isso. Então, assim, eu já pego uma planilha, eu já busco na velocidade de múltiplos de 3. E a ideia é a gente do externo, do off-road, do fora, é a gente colocar o conteúdo que a gente aprende interno na prática. Sim. Na prática. Hoje, a gente tem, por exemplo, poucas oportunidades de praticar. Um exemplo bem objetivo disso. A gente aprende inglês a vida inteira. Na hora que a gente chega no exterior, a gente sabe que a gente não sabe falar. Porque você aprende com alguém que tem as mesmas dificuldades fonológicas que você. Sim, morfológicas, fonológicas. Então, assim, quando você vai para a prática, você entende. A proposta das crianças entenderem a imersão, isso, né? É colocar na prática. Nada mais é do que, aqui, calcula quantos metros tem daqui. Ah, mas eu não tenho treino. Mas seu passo tem 70 centímetros. Calcula aí. Entende? Então, sim, é uma proposta de... Não é goela abaixo, não é forçar, não é... Mas é a gente falar... É aprender a viver. Isso. É falar assim aqui... Vivendo a experiência. Tem um sentido, tem uma razão, mas você precisa viver. Se você está aprendendo isso só para fazer prova, realmente vai ser mais difícil. Mas tem uma forma disso ter um sentido grande e
se torna algo que te favorece, Uhum. né? Por quê? Inteligência e adaptação. Quanto mais conteúdo você tem, melhor você Mais se adapta. possibilidades. É a questão do repertório. Exatamente. Então, assim, as possibilidades, elas são muitas. Uhum. E dá pra ver aqui que minha paixão é essa, a É. gente quer agora Fazer da prática que a gente viveu, trazer para o próximo, né? Sim. Trazer para essas pessoas. E é realmente o que é o maravilhoso, né? Você imagina você poder pegar o seu filho ou um amigo com um filho, seja o que for, e ter uma experiência hoje de caminhar numa trilha, caminhar num parque. Sim. Se você tem noção de tempo, você falou a questão do dia, a questão da noite, a questão do clima, você, eu vou no parque no inverno, em outubro. Tem um dia que eu vou no parque tá cheio de folha no chão. Eu falo, pô, então isso eu aprendi que é outubro. Olha que coisa mais... É simples, mas é Opa! interessante. E isso. O inverno é frio, é mais roupa. Por que eu ponho a roupa? Para segurar meu calor. Então, assim, é colocar isso de uma maneira dita, né, na verdade. Sim, lúdica, dita, mas assim, de uma na maneira prática. viva. Viva. Né? A trilha, né, o off-road, ele se torna algo vivo. Sim. Né? E assim, pra gente é muito natural isso, porque Belo Horizonte, Nova Lima, no entorno aqui, se não me engano, a gente tem quase 2.500 quilômetros de trilhas catalogadas. Sim, né? sim, sim. E a gente tem o tombamento, Exatamente. um tombamento do município de Nova Lima, que ele é algo inédito, a gente pode dizer, no mundo. Sim. Existem outras experiências dentro de parque, mas enquanto trilha, né, é algo muito novo. De tombamento de uma trilha, eu te falo, acho que talvez seja o primeiro que eu ouvi falar, porque de trilha, porque Sim. existe o tombamento do parque, por exemplo, Serra do Cipó, Gandarela, Sim. Serra Calçada, isso falando só aqui pertinho. Virou parque. Então, dentro da lei de parques, Permite o uso das bicicletas. proibido veículos automotor ou eu não sei, extração animal, mas assim, proibido veículos automotor. Sim. Beleza. Para poder... Agora, a trilha em si é a primeira vez. E uma coisa legal, e isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Não se tomba o caminho, se tomba o deslocamento de ponto A a ponto B. Ponto B, exatamente. Isso que é muito legal, porque igual, por exemplo, nós estamos aqui, né, no bar do Marcinho, Sim. no Marco Zero. Eu vim para cá hoje pela mesma trilha que o Jober comentou que em 74 ele abriu. Eu vim pela Perdida. Que é a mesma trilha que a Copasa, no caso da Speedway, uma parte, né? Um braço. Um braço que a Copasa usou para colocar a tubulação da água de Belo Horizonte, que é o mesmo lugar que veio alguns materiais, não só perdidos, né? Mas eu acho que vale a pena a gente abrir um pouco, porque perdido seria o caminho mais conhecido hoje, que leva para vários outros, Aparecidos, Conde de Faz, que leva para Raposos, que leva para Riacima. Então, assim, a própria mina, nesses relatos que a gente vem buscando até, né, para ver essa questão do tombamento do projeto do Parque das Perdidas, a mina, muitas coisas vieram pelo Rio das Velhas, que chegavam ali em Honório, para pegar aquilo, colocar em lombo de burro, ou colocar em algum lugar para subir para a mina do Ouro Velho. Subir a antiga estrada da Fazenda dos Mendes. A Fazenda dos Mendes, exatamente aqui. E para chegar na mina em Nova Lima da Ângulo. Sim. Então, assim, é realmente inédito. Igual você falou, assim, você anda por caminhos que podem ter sido usados por tropeiros, por escravos, por índios, ou por caminho de boi da Fazenda dos Mendes, mas aquilo trazia uma rota, uma linha de caminhar, uma linha de referência para ser deslocado do ponto A ao ponto B. Então, assim, esse tombamento, ele é algo incrível. Sim. É algo que, né, ele se deve ao Mountain Bike BH e ao Projeto Trilhas. É importante a gente dar o crédito para eles. Sim. Mas é importante que, não só a gente, eu acho que é algo que a comunidade inteira, todo usuário, tem que abraçar isso. Até quem não é usuário, porque assim, eu nunca fui em Macacos. Mas nós estamos falando de manancial de água, nós estamos falando de qualidade de ar, nós estamos falando de área verde, de absorção de umidade, de absorção de, assim, de ser uma coisa que
não traga tanta mudança na cidade, por exemplo, né? Com essa evolução, que é uma das coisas que a gente também tem que entender, mas a gente tem que preservar, e mais uma vez só preserva quem cuida, aquela barreira de prédios que fez da entrada da Mata do Jambreiro, que Belo Horizonte antigamente era um lugar que as pessoas vinham fazer tratamento de tuberculose, porque o ar era muito puro e muito úmido. Então, à medida que a parte imobiliária expandiu, aquele ar frio que entrava em Belo Horizonte, ele não entra e entra pela serra ali. Né? E por isso tem tanta chuva de granizo hoje no Barreiro, Sim. na Federal. Então, assim, é importante que a gente perceba que um crescimento imobiliário provocou um microclima. É o que eu falo assim, que esse ser humano, né, que precisa se expandir, Sim. chegou a hora dele entender para onde ele vai expandir e o reflexo que ele vai fazer. Né? Mas voltando a Perdidas, assim, você veio pelo caminho de 1800, né? A gente ajudou num estudo agora, recente, que provavelmente vai ser apresentado, até faço o convite, no dia 9 de outubro, né? Vai ser aberto lá no Ceia da Vale, se não me falha a memória, a proposta do Parque Perdidas, né? Então isso é extremamente importante. Sim, né? sim. Ah, mas eu não gosto de natureza. Tá, tudo bem, mas à medida que a expansão imobiliária correr para aquele vale, onde é o Vale dos Cristais ali, se você mora em algum lugar, ou em Nova Lima, ou em Belo Horizonte, e você transita, hoje você está impactado, com essa evolução você vai impactar mais ainda. Então assim, eu não gosto de mato, tudo bem, mas o mato é necessário, porque Sim, senão você depende dele, né? Ele quebra a sua janela, enfim. Então, é realmente essa questão climática deixou de ser. Falar, mas é uma questão política. Ok, em algum momento pode ter sido, e ainda pode ser. Tem, sim. Mas fato é que existem problemas reais. Existem problemas reais e eles hoje saiu da camada de ozônio que não estava. Eu não conseguia, eu estudava aquilo e falei, meu Deus do céu, lia na Veja, meu pai estava Veja na época. Aí parecia um buraco vermelho, a terra. Eu falei, mas eu olhar para cima e falei, gente, que buraco é nada, esse? Né? E hoje não, hoje tem uma chuva, começa a chover demais e ficou medo do carro, ficar tudo amassado, por causa do granizo. E a chuva passa assim, né? Ela vem assim, passa assim. Não, ela não dá tempo assim, reagir, os ventos. E varre tudo, né? E varre tudo. Então, assim, a gente precisa manter e a gente precisa pensar nisso. Só falando um pouco do decreto, o decreto ele é de 16 de 5 de 2017. Sim, realmente, muito bem lembrado. É o BH Mountain Bike, junto com o Projeto Trilhas, que propôs isso, né? Fez o tombamento provisório, conversando com o tombamento, mesmo sendo provisório, ele não volta, porque ele é um tombamento, né? As trilhas, né? As pessoas perguntam muito. Inicialmente, o decreto contempla 300 quilômetros de trilhas. Desses 2.000... Que tivesse essa região. Desses 2.000 que você falou. Então, assim, é Jambreiro, Miguelão, Honório Bicalho, Alphaville, que seria de Milkshake, essas coisas, provavelmente, Perdidas, Serra Calçada, Macacos, que é essa região toda, mas não é específico, mas tem bons quilômetros aqui, e o Rola Moça, onde é o Parque do Rola Moça, que eles estavam fazendo a restauração lá. Né? Então, esses assim, são fontes iniciais que pode chegar a 380, mas nós temos mais de 2.000 quilômetros nessa região. Né? As ações previstas que foram para fazer o decreto e fazer manutenção dele e gerar definitivamente um mapeamento de identificação das trilhas, foi feito um mapa. Isso está disponível. Está disponível no Instagram do Projeto Trilhas. Do Projeto Trilhas. A sinalização e manutenção é o que a gente está vendo aqui. Sim, sim. Se você descer para Macaco, você vai ver os portais, você vai ver sinalização hoje saindo aqui, subindo até o asfalto. Do Marco Zero, aqui do Bar do Marcinho, a gente vê no chão, sinalizando as bikes, você vê na travessia. Na travessia, na rodovia, né? Lá em cima. A fiscalização, que é uma coisa que eu acho o seguinte, a gente não pode esperar o poder público fiscalizar. Quem fiscaliza, por exemplo? Vamos colocar que é uma coisa factual, né? Existe a comunidade da moto que fala que ele abriu a trilha. Ele fala por desconhecimento. Porque quem abriu a trilha não foi nem o jogo reabriu. Reabriu, né? Era um antigo caminho de São Sebastião das Águas Claras ao Acabamundo, né? Então, assim,
é necessário esse entendimento que a trilha ela não tem uma tribo de posse. Ela tem pessoas que são responsáveis por. Sim. Então não vamos esperar que uma polícia ambiental pare uma turma de bicicleta, uma turma de moto, uma turma e multe ou reboque, seja o que for. Vamos nós sermos, não os fiscais, mas os educadores. Esse é o grande convite que eu faço. Nós somos responsáveis por manter e educar. Você viu uma pessoa fazendo alguma coisa que não é correta? Por exemplo, vamos fazer um lado prático. Perdidas, mais uma vez. Perdidas. Se você tiver no sentido Macacos, Belo Horizonte na Perdidas, às 10h30, é alto risco. Sim. Porque o fluxo, ele é de 9 horas a meio-dia, vindo para cá. Belo Horizonte, Macacos. Sim. Então, você pode fazer, nada te impede de fazer. Mas se você for fazer, se você tiver de moto... Atenção dobrada, né? Moto, normalmente as pessoas já olham mais para frente. De bike também olham mais para frente. Você precisa ver a pedra que está vindo. Mas se tiver vindo com headphone, que é massa, abaixa um pouco o som, para você poder ouvir, Sim. até para você curtir essa imersão natural. Mas se você gosta de uma música, beleza. Se você tem algumas trilhas que são muito comuns, abaixa um pouco o som que você vai poder ouvir o cara da moto chegando, o cara do Jeep chegando. E outra, se você estiver caminhando, coloca o som mais baixo, porque as bicicletas hoje, elas estão, os atletas, as bicicletas elétricas, elas estão em alto desempenho também. Vale a pena a gente lembrar. Antes a gente pedalava, hoje você tem o seu pedal mais 1,5 cavalo, talvez. Eu não sei qual que é a força hoje de uma bicicleta elétrica. Mas fato é que deixou de ser humano para ter uma tração a mais, né, de deslocamento. Então, é importante que a gente tenha essas noções. E aqui, e o básico também, né? Você tá levando um gelzinho pra trilha, que é importante na hora de... Ah, boa. Pô, põe um gelzinho dentro da Isso, roupa, guarda, né? E, assim, eu devo estar com o bolso cheio aqui de papel de bala que eu abri meus band-aid. Então, assim, guarda, é o mínimo, sim, entendeu? sim. É o mínimo. Isso, assim. Então, assim, o que eu faço, qual que é a minha responsabilidade e o que eu posso ajudar quando eu ver o próximo, né? Era comum, por exemplo, ter um problema assim, mas os caras da moto trocavam de roupa na frente do Vale do Sol, na frente das casas. Então, se eu vejo, ou se eu estou com alguém que vai trocar de roupa, amigo, não troca não. Sim. Então, assim, da bike também, eles trocam de roupa ali no Vale do Sol. Pô, segura aí, porque Sim. tem crianças hoje também praticando Sim, off-road, muitas. pedalando, a pé, caminhando. Então, assim, a gente tem que saber da nossa responsabilidade e ajudar a multiplicar isso, né? Então... Eu sei que não dá pra contar, mas é respeito e bom senso. Se a gente tiver respeito e bom senso, fechou. A gente já tem uma fiscalização maravilhosa nas trilhas. Exatamente. Então, assim, nós somos responsáveis, nós devemos, aqui, ó, tá exatamente aqui, ó, sinalizar, fiscalizar, mapear e identificar. Sim. Né? Se você tem hoje um projeto, que é o projeto desse, que sinaliza, então basta você cuidar dessa sinalização. Se você vê alguém depredando, alguma coisa assim, caiu, para, põe em pé, arruma, viu alguém fazendo alguma coisa, ajuda, né? Então aqui, né, tem a questão das 54 voltas, a 5 metros, enfim, a gente tem aqui, ó, 54 16 regiões, totalizando 300 quilômetros, enfim. O objetivo é a flexibilidade natural das trilhas para o uso de todos. Agora, é importante sim, quanto mais você deslocar material do chão, mais responsável você é. Sim. Né? E assim, mas fulano estraga mais que eu. Eu falei, não, todo mundo tem que cuidar disso. Sim. Então, essa questão vale um parabéns muito grande para a turma aí do BH Mountain Bike e do Projeto Trilhas. Aí tem os próximos passos, seriam postar documentos complementares, explorar estudos de memória histórica, o que está sendo feito, foi feito em grande parte. Foi nessas pesquisas que a gente fez, né, a gente também forneceu uma série de fotos, porque fotos e jornais são documentos, registros. A gente agora também está correndo muito, que é o caso do Jogo, é o caso dos nossos prosas, que é trazer o registro falado, o registro... A história oral, né? A história oral para um registro digital, ou seja, para o filme, foto ou texto, né, a transcrição. Né? Então, assim, análise, em loco, entrevista, é o que a gente vem buscando muito. Aqui tem algumas áreas que foram, né,
feitas com maior rigidez ou não. A Serra da Calçada, por exemplo, é proibido automotores. Peço de antemão, a gente tem visto veículos automotores na Serra Calçada. Isso prejudica a evolução da própria modalidade. Por quê? Já é fato e notório, conhecido, está sinalizado a entrada das trilhas, proibido veículos já automotores. Tem um bom tempo, né? Não é Exatamente. Algo... Então, assim, hoje ainda está havendo uma amortização da pena. Mas, se a gente não tratar, né? Se você, o dia que você está na sua moto, você não cuidar, você vai trazer um prejuízo para a sua comunidade e para o seu hobby, né? Não só para você, né? Para a comunidade toda. Para você ter um prejuízo financeiro, mas para a comunidade toda ter um prejuízo. Exatamente. Porque pode usar exemplo para fechar, por exemplo, a Serra Calçada, pode ser um exemplo para fechar. O Fechos não pode, mas hoje tem o Carrapatos, que ali era um lugar de trilha, e hoje também não pode. Então, à medida que você se torna um exemplo de transtorno, você pode, infelizmente, replicar oportunidades para outros lugares alegarem a mesma coisa. Explorar estudos e memórias históricas, análise em loco de entrevista, já falei. Então aqui, ó, você tem a Serra Calçada hoje que não pode andar, você tem a Estrada Real, que nesse trecho aqui ó, a gente tem em Honório, né, Bicalho e Reacima, tem um trecho de 9,6 km, que é transitável, real, transitável, muito legal. E muito bonito lá. Muito bonito. Tem um antigo aqueduto lá, que tem uma ponte bonita, vale a pena quem fizer parar lá. A nossa, Minas Gerais, assim, não é pra nada, não, nós vamos puxando nosso torresmo pro nosso lado, a gente não puxa a gente puxa o torresmo. Minas Gerais é um mundo e a nossa topografia, a nossa fauna, a nossa flora, o nosso modo de receber, o nosso modo de cozinhar, ele é reconhecido, né? Então, assim, fora os corredores históricos, né, que a gente contou, a parte que vinha do Rio, das Velhas para cá e tudo mais. Enfim, muitas coisas tem no Trail Fox, tá lá, Trail Fox, Primo Tour, né? E ali você tem várias trilhas para poder degustar e tudo mais. Enfim, gente, assim, essa região nossa, ela demanda de uma atenção pelas condições climáticas que aconteceram, momentos mais severos. Sim. E o que a gente fez, né, para poder continuar. Então, assim, se é rotatividade, se é manutenção, alguma coisa de trilhas, o importante é que a comunidade ela se sinta fazendo parte, porque ela não pode ser só um usuário, a palavra nem usuário, assim, só um consumidor, só assim, eu só vou e não tenho a responsabilidade de manter, né? E é assim que acontece na nossa casa, não é? Se você mora numa casa que você não corta a grama vira o mato. Então, assim, hoje é o nosso quintal, tá aí, ó, na lousa, cuide do nosso quintal. E ficou muito claro nessa questão da Covid, essa expansão que houve dos condomínios, dos próprios prédios, por exemplo, Alphaville, aqueles prédios todos estavam lá, essa questão dessa busca pela natureza. Então não é só usufruir da natureza, é cuidar dela, né, para ela manter, certo? Então assim, a gente tem muito o que fazer, né, André? Estamos empolgados, a gente vai propor, já vem estudando, a gente já vem desenvolvendo materiais. O André escreveu um artigo sobre essa questão, né, da infância, desenvolvimento no meio ambiente. A gente está escrevendo coisas que a gente quer trazer às pessoas aqui, que a gente possa mostrar para eles, né, esse múltiplo de 3, essa história de onde que ele vive, a história, quem passou ali, o que passava ali, onde que ele está passando, e ter um contato direto com a natureza. Assim, abraçar a árvore, se quiser, a oportunidade está lá. Se você não estiver do lado da árvore, você não tem como abraçar. E aqui no Marco Zero, o nosso objetivo é exatamente esse. Trazer esse desenvolvimento de uma forma prática, né? Então, assim, o tema é infinito, certo? A gente convida a todos, né, a poderem ter essa oportunidade de viver nessa natureza, de usufruir dessa questão.
Aproveitando aqui, Não, ele tá, a gente vai receber o pessoal agora. Agradecemos eu a meu todos que estão vendo a 19ª muito- Primavera de Museus. André, mais uma vez é um prazer tê-lo como embaixador. É um prazer tê-lo Normal, ele tava Vamos trabalhar. cabeça Bora dele aí. legal, mas Vamos que vamos. fisicamente Valeu, parece gente. que vai Obrigado. dar. Até a próxima. Chegar cá, que nós Vá no estamos aqui, ele vai bater na Marcinho. gente. É. Marcos Zero, da Isso, comida Lito, do fogo, Joana, macaco, pegar o Nova Lima. A comidinha está no fogão, Eu nós tenho vamos ó, sentido. papar Aí teve umas e convulsões vamos lá, passear no mas meio do tem mato. Até lá. como. Parceiro Valeu. dele. Obrigadão. Eles querem a família vem aqui, assim.